pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de escravidão no Brasil. Sou Roberta Galo, bacharelando em História pela Uninter, e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouquinho como era a religião para os escravizados no Brasil colonial. Antes de mais nada, iremos relembrar brevemente o que foi dito no vídeo anterior. Na aula passada, nós pudemos compreender como era a escravatura no meio urbano e quais os papéis que os homens e mulheres escravizados desempenhavam. Vemos que os cativos eram os maiores responsáveis por toda e qualquer atividade que a cidade necessitava, e eram eles as mãos e os pés que moviam o centro urbano. Veremos agora como se dava a questão da religião para os escravizados e como, apesar de tudo, eles conseguiram afirmar e potencializar a sua crença. É preciso ter em mente que os escravizados, ao serem aprisionados, vendidos e transportados para outros continentes, eles não tiveram uma postura receptiva e passiva aos padrões que lhes eram impostos. No entanto, com o fortalecimento dos processos escravistas, houve a intensificação do entrecruzamento dos sistemas simbólicos e de intercâmbio religioso. Os cativos passaram a organizar irmandades que captassem esses fenômenos sincréticos. Antes de mais nada, é importante salientar que o Brasil possuía o catolicismo como religião oficial, e a grande maioria dos cativos foram proibidos de praticarem seus cultos religiosos de origem africana. Inclusive, sabe-se que muitos de seus senhores obrigavam os escravizados a participarem das missas, dos rituais católicos, como por exemplo o batismo. Nós temos uma farta documentação eclesiástica que comprova um número gigantesco de escravizados já nascidos no Brasil e que acabavam sendo batizados nas capelas ou igrejas do país. Além, é claro, dos casamentos de cativos arranjados pelos proprietários. Pode parecer que a participação dos cativos nas manifestações de origem católica representasse a conversão religiosa ou até mesmo a perda de sua identidade. No entanto, muitos desses escravizados, mesmo se reconhecendo como cristãos, não abandonaram a fé oriunda de sua terra natal. Os cativos praticavam seus rituais religiosos, na maioria das vezes, escondidos ou disfarçados, por exemplo, com elementos da fé cristã. Mas ocorria também de os escravizados cantarem, dançarem, batucarem e rezarem, sem se importarem como seriam vistos pela Igreja Católica. Todavia, esses casos eram raríssimos, haja vista que o clérigo retaliava qualquer tipo de fé que não fosse a cristã. Ainda assim, alguns senhores de escravizados permitiam os cantos e danças aos domingos, bem como as preces e batuques dentro das senzalas, pois eles acreditavam que, deste modo, evitaria uma revolta contra o estado da escravidão em que os cativos se encontravam. A respeito dos rituais disfarçados, podemos notar que esses cultos africanos misturavam elementos com o catolicismo, como, por exemplo, o culto a Santa Bárbara, que os escravizados fingiam cantar, mas na verdade eles estavam adorando Iansã, orixá da sexualidade e deusa dos ventos ou dos raios. Ou cultuavam algumas denominações da Virgem Maria, quando na verdade estavam adorando Iemanjá, a deusa que deixava sair do ventre a própria vida. Portanto, foi a partir dessa miscigenação que podemos perceber porque vários santos católicos equivalem a determinadas divindades de origem africana. A partir daí, houve uma articulação entre as experiências culturais que acabaram gerando o sincretismo religioso. Desse modo, nós podemos dizer, segundo Caio Bosch, que os negros, ao fundarem suas irmandades, não estavam a incorporar inequivocadamente padrões culturais dos brancos. Na realidade, eles continuavam a agarrar-se aos seus passados étnicos particulares, e que seriam, portanto, retomados.
Antes de compreender como funcionavam as irmandades, entendermos que todo este processo de miscigenação resultou em um sincretismo único. Para uma melhor clareza, o sincretismo caracteriza-se pela união de diversas religiões e ideologias que acabam resultando em uma outra forma de fé. Portanto, o uso dos símbolos religiosos do catolicismo com o uso dos símbolos religiosos de matrizes africanas estava intrinsecamente relacionado com um complexo cultural e social ao qual os cativos foram impostos. Dito isso, podemos dizer que as irmandades eram pequenas ou grandes associações ou confrarias organizadas pelos leigos a fim de uma específica promoção ou devoção a um santo. As irmandades eram regulamentadas por um estatuto e o mesmo deveria ser aprovado pelo Estado e pela Igreja. Chamavam esse estatuto de compromisso. Após a aprovação de seu funcionamento, a diretoria da Irmandade deveria registrar todas as decisões tomadas em reuniões, as receitas e despesas que sustentavam as entidades, além dos bens que a Irmandade possuía. Portanto, os leigos que se reuniam em torno das devoções tinham o compromisso de angariar fundos para a construção de ermidas ou capelas, a fim de manter o culto e promover festas. Confrarias ou irmandades religiosas celebravam as festividades de um santo único, mas com a intenção de recuperar algumas tradições africanas, fossem elas místicas ou religiosas. Exemplo disso é que enquanto irmandades brancas utilizavam roupas portuguesas, as irmandades negras utilizavam adornos e roupas coloridas, o mais próximo que conseguiam de sua terra natal. Dessa forma, seria uma primeira instância de preservação das tradições africanas. Logo, é sabido que as irmandades de população de origem africana representaram uma mistura cultural entre o Brasil e a África. Em relação às igrejas das irmandades, vale ressaltar que várias delas eram bem equipadas e ornamentadas, pois isso, para os cativos, teria um símbolo de prestígio no espaço de vivência religiosa e social. Confrarias, para os cativos, funcionavam como uma ajuda mútua, ou seja, os associados contribuíam com joias de entrada e taxas anuais e, em troca, receberiam assistência quando doentes, presos, famintos ou até mesmo quando mortos. Para as irmandades, proporcionar funerais solenes, acompanhado dos irmãos vivos e de um sepultamento dentro das igrejas e missas fúnebres, seria mais uma forma de inserir os negros e pardos na sociedade colonial. Afinal, isso lhes era negado durante toda a sua vida como escravizado. Muitas das confrarias religiosas disputavam publicamente o prestígio social por meio de promoção de grandes festas, procissões e ritos fúnebres. Portanto, tratava-se de um importante momento para as irmandades, pois estavam intrinsecamente relacionadas às perspectivas de sobrevivência econômica, pois era nesses eventos que as contribuições aumentavam, já que eram recolhidos diversos tipos de doação. As irmandades proporcionavam laços de solidariedade, sem os quais a vida do cativo seria muito mais intolerável. Afinal, as confrarias eram promotoras e sedes de devoção religiosa, cujo qual ofereceriam uma maior sensação de segurança e proteção. Além do mais, para os cativos, na ordem escravista na qual estavam inseridos, as irmandades lhes davam uma identidade coletiva, possibilitando assim, mesmo que minimamente, sair da exclusão social. Um outro fator preponderante é que as irmandades funcionavam não somente como um espaço de inserção, mas principalmente de resistência. Portanto, eram dentro dessas circunstâncias que eram criados os mais diversos eventos. O mais significativo evento era a coroação dos reis e rainhas das irmandades africanas. Após a coroação, havia os cortejos dos reis e rainhas, e preciso, antes de mais nada, pontuar que as funções que eles exerciam tinham impacto tanto político quanto social. Os desfiles das coroações eram celebrações extremamente importantes, pois era o momento onde os cativos poderiam utilizar de ricos trajes bordados.
Além do mais, era um momento de alegria onde eles poderiam sair pelas ruas dançando e batendo palmas em um ritual a qual muitos estudiosos atribuem as origens do carnaval. Além de todo o papel político e social, era dentro das irmandades que podemos compreender a importância dos feiticeiros e curadores entre os cativos. E eles eram capazes de restaurar o equilíbrio das forças no mundo natural, expurgando assim os espíritos malévolos. Portanto, as irmandades eram, antes de mais nada, lugares de sociabilidade e pertencimento, e que continham todas as questões que permeavam a vida dos cativos, fossem elas sociais, culturais ou religiosas. Infelizmente, era um período onde o Brasil era um país totalmente escravista, ou seja, toda a base econômica se dava através da mão de obra cativa. E a questão da religião, como toda a vida social e política, estava intrinsecamente ligada com a escravidão. Logo, como eu já expliquei em outras aulas, a Igreja Católica era um grande condutor da escravidão africana, e as pessoas escravizadas pela Igreja eram comumente chamadas de escravos da religião. Esses escravizados, mantidos pela Igreja Católica, eram obrigados a professar a fé católica, participando assim de missas, dos momentos de oração e recebendo todos os sacramentos. É claro que ocorriam rebeliões. No entanto, quem se rebelasse contra sua conversão era punido com castigos pesadíssimos, ou seja, com intensidade suficiente para convencer os demais a não repetir aqueles gestos de desobediência. Faz um ser banco, vai na África e pega nós. Faz um ser banco, traz nós pra cá e faz trabalhar igual bloco de carga. Faz a gente aprender essa língua esquisita que faz um ser fala. Faz um ser tira de nós os amigos, a família. É a terra da África. Tira tudo. Aí vai, vocês não tiram o que tem dentro do nosso coração. Calem esse desgraçado. Nós tem nossos orixá dentro de nós. Nós tem Oxalá, Oxum, Yansan, Ogum. E muito mais que vocês não podem imaginar. Não são demônio. São Deus. E eu não renego meus orixás. Quem é o feiticeiro? Queimem. Queimem o feiticeiro. O fator que preciso pontuar é que para os escravizados da religião era muito mais difícil obter a sua carta de alforria. A respeito da vida dos cativos nos centros religiosos, o historiador Vitor Franco disse que os religiosos tinham um poder muito grande e que, portanto, ser escravo da religião significava ter sua vida controlada por uma instituição religiosa. Vale ressaltar que, apesar dos cativos criarem suas irmandades ou conseguirem encontrar uma forma de praticar a sua fé e crença, a Igreja Católica sempre condenou qualquer tipo de religião que não fosse a cristã. Portanto, houve diversas inquisições contra as religiões de viés africano no Brasil colonial.
e centenas de praticantes foram condenados. Para nós termos uma real noção, somente de tocar tambor já tornaria aquele cativo um alvo de acusação de bruxaria. Principalmente no século XVIII, houve o reaparecimento dos padres que estavam a serviço do Tribunal do Santo Ofício, ou seja, eram os responsáveis pela caça aos que eles consideravam inquisidores, mais precisamente, pessoas que iam contra a Igreja Católica. No Brasil, de maneira geral, o Santo Ofício qualificava todos os rituais africanos como feitiçaria, dessa forma, processando e condenando à fogueira os praticantes da crença africana. Vale ressaltar que os condenados não seriam executados aqui no país, pois a colônia não possuía tribunais eclesiásticos específicos. Logo, as vítimas seriam enviadas para julgamento e morte em Portugal. Eu preciso pontuar que é muito difícil encontrar documentos sobre a perseguição contra os cativos. Afinal, como já disse várias vezes, eles eram considerados propriedades e não humanos. Ainda assim, há muitos relatos que nos mostram que a perseguição de fato acontecia contra os escravizados. Um exemplo é que uma escravizada que vivia no Rio de Janeiro, no ano de 1749, foi condenada por bruxaria, pois, após a sua chegada, 5 dos 7 membros da família para quem ela trabalhava faleceram. Dessa forma, para o Santo Ofício, ela praticava magia, pois foi encontrada uma panela com ossos de galinha dentro, enterrados no quintal, além de outros escondidos nas paredes e debaixo da cama de um dos filhos da família. A cativa foi então julgada e culpada por bruxaria pela Inquisição. Provavelmente ela foi levada a Portugal e executada. Um outro fator que eu preciso salientar aqui é que a maioria das inquisições ocorria sem prova alguma, ou seja, apenas no achismo. Além de acusações de bruxaria, existia ainda as acusações contra heresia, ou seja, a afronta à religião, além de homossexualidade, vida marital sem casamento consagrado, além de algumas outras razões. De uma forma bem clara, tudo aquilo que era contrário ao que a Igreja Católica considerava correto era passível de ir para o Santo Ofício. Portanto, nós pudemos compreender que, apesar de todo o sofrimento em que eles viviam e dos santos ofícios que perseguiam a sua fé, mesmo assim esses cativos conseguiram manter, de diferentes formas, suas crenças e dessa forma criar laços religiosos que ditariam o seu modo de enxergar a escravidão. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. Eu agradeço demais vocês por me acompanharem até aqui. Eu espero vocês para a próxima aula, para nós estudarmos como eram as famílias escravizadas e o papel da mulher e criança cativa. Até o próximo vídeo. Tchau!